Olá a todos, eu sou o professor Juan Carlos e neste vídeo vamos dar início à utilização do formulário de primitivas. Quem desejar consultar esse formulário na sua totalidade, por favor, vejam outro vídeo que está no meu canal, no qual eu introduzo a tabela de primitiva que eu vou utilizar nos exercícios. Muito bem, neste curto vídeo, ou nesta sequência de exercícios que vamos fazer, só vamos utilizar as primeiras duas fórmulas do formulário. É muito importante criarmos uma série de habilidades e essas habilidades, algumas delas, assentam em propriedades das potências. Essas propriedades das potências podem ser vistas aqui também na parte inferior do quadro. São duas que nesta aula vamos utilizar e que estão aqui, pronto, estão visíveis. São propriedades bem conhecidas e, portanto, vamos utilizá-las em exercícios. Então, vamos começar por fazer os seguintes exercícios. Vamos calcular estas três primitivas. São primitivas de constantes. Isto é, vamos utilizar a fórmula número 1 do formulário e é direto. Portanto, aqui não vou estender muito. A primitiva de 2, de acordo com a primeira fórmula do formulário, é igual a 2x mais c, em que c é uma constante arbitrária. Para um aluno que se está a iniciar no cálculo de primitivas, se quiser, deriva 2x e a derivada de 2x é 2. Portanto, isso dá-nos uma sensação de conforto, faz-nos perceber melhor o que está a acontecer. A constante é arbitrária porque a derivada de uma constante é zero. Pronto, então, a primitiva de 3 é 3x mais c, obviamente, a razão é a mesma. E a primitiva de o número de Neper, que é aproximadamente 2,7, pois a primitiva de uma constante é x mais c. Pronto, aqui c é um número real, arbitrário, eu não vou estar a escrever isso sempre. Portanto, c é uma constante real. Então, pronto, estes são os primeiros três exercícios nos quais utilizamos a fórmula 1 do formulário. Vamos continuar. Vamos então agora fazer estes dois exercícios. Vamos começar com a primitiva de x ao quadrado. Agora vamos utilizar a fórmula 2, fórmula que eu vou escrever na parte inferior do quadro e depois vou apagar, obviamente. A fórmula 2 do formulário, que é esta. O n não pode ser menos 1. Não pode ser menos 1, senão teríamos uma divisão por zero. Então, este é um exercício muito simples e frequentemente nós, os professores, passamos por isto com muita rapidez. Mas é importante explicar aqui alguns pormenores. Vamos habituar-nos a fazer cálculos auxiliares. Eu, sempre que possível, vou fazer estes cálculos auxiliares e vou indicar sempre o número da fórmula que estou a utilizar. Neste caso, fórmula 2. No caso da fórmula 2, como podemos observar, temos esta constante n, que está aqui, eu assinalei. Essa constante n é a primeira coisa que devemos encontrar. Então, neste exemplo, n é igual a 2. De seguida, encontramos a função u. U, que é a base da potência. Nesse caso, u é igual a x. E, a continuação, calculamos a derivada. A derivada é 1. Reparem que estes três objetos matemáticos, a constante n, que é 2, neste exemplo, u, que é x, e a derivada x, os três fazem parte da fórmula. Estão aqui, os três. E temos que sempre encontrar os três. Uma pessoa que tenha prática faz estas contas mentalmente e escreve logo o resultado. O que acontece? Que um aluno que se está iniciando no cálculo de primitivas não compreende bem o processo todo. E para compreender o processo todo, eu aconselho fazer estes cálculos auxiliares. No início, pode parecer algo desnecessário, mas depois vão ficar primitivas mais complicadas e não é tão fácil ver isto tudo. Então, vamos a continuar. Então, reparem, observem que a constante, a derivada neste exemplo é 1, e por isso podemos assumir que 1 está aqui escondido, estão a ver?
e como se estivesse ali a multiplicar. E, portanto, temos tudo o que é preciso para aplicar a fórmula. Por isso, a expressão da primitiva será x levantado a n mais 1, isto é 2 mais 1, a dividir por 2 mais 1, mais uma constante real c. Isto é, a resposta deste exercício é x ao cubo sobre 3 mais c. Esta é a resposta do exercício. Ok, então, muito importante assinalar. Quando se aplica a fórmula 2, a primeira coisa que encontramos é a constante n. A constante n é o fio da meada, tá bom? A vezes não é fácil ver isso tudo, acreditem em mim. Já vamos chegar depois, mais tarde, a exemplos muito mais complicados. Ou então mais complicados, não que sejam muito mais complicados. Então, vamos, no seguinte exercício, vamos a continuar a aplicar a fórmula 2. A fórmula 2, eu vou apagá-la, pronto, vou apagá-la. É uma fórmula bem conhecida, está em todos os formulários, e aqui para ter espaço no quadro, eu apaguei. Então, vamos continuar. A primeira coisa que encontramos é a constante n. Reparem que neste exemplo, a constante n, isto é, o expoente, também é 1. Está ali escondido, e por isso n é igual a 1. A função u é a base da potência, portanto, u neste exemplo será x, e a derivada, temos sempre que achar a derivada, é 1. Portanto, podemos assumir que a derivada também está ali escondida, e é só aplicar a fórmula. Aplicando a fórmula, temos x levantado a n mais 1, isto é 1 mais 1, a dividir por 1 mais 1 mais c. A resposta deste exercício é x ao quadrado sobre 2 mais c. Ok, então estamos a dar início à utilização do formulário, e eu vou insistir muito nestes cálculos auxiliares, é algo muito importante, é algo que vocês devem escrever, nem que seja numa folha de rascunho, em exemplos mais complicados, porque se alguém tenta fazer estes cálculos mentais, pois depois vão se complicar, não? E vão se enganar. Ou então não vão conseguir ver como calcular a primitiva. Então vamos continuar. De seguida, vamos a fazer estes dois exemplos, nos quais vamos a ter que utilizar as propriedades das potências. Então vamos a ver. Bom, primeira coisa, aqui é uma questão de símbolo. Esta primitiva está escrita de uma forma que é a diferencial de x a dividir por x ao quadrado. Atenção que isto é o mesmo que 1 sobre x ao quadrado vezes o diferencial da variável x. E talvez no início faz confusão aos meus alunos. Portanto, temos 1 sobre x ao quadrado. É a primitiva dessa função que queremos calcular. E aqui vamos utilizar a propriedade das potências. Como eu disse há pouco, se vamos utilizar a fórmula 2, e vamos utilizar a fórmula 2 em todos estes exemplos que vamos a fazer, que vamos a resolver neste vídeo, a primeira coisa que devemos encontrar é a constante n. E para visualizar a constante n, temos que utilizar a propriedade das potências. Por um instante, eu vou mostrar o primeiro quadro de hoje, e estou-me a referir a esta propriedade da divisão de 1 a dividir por a levantado n é igual a levantado a menos n. Então temos que trocar o sinal do expoente. Então, neste exemplo que estamos a resolver, 1 sobre x ao quadrado pode ser escrito como x levantado a menos 2. Isto nos dá a indicação de qual é que é a constante n. N é menos 2, ou deve ser menos 2. De seguida, encontramos u é x, e a derivada de x é 1. O número 1 está ali escondido, podemos então a derivada, o linha, está ali escondida, e então é só aplicar a fórmula, neste caso, fórmula 2. Vamos escrever tudo. Fica x levantado a menos 1, a dividir por menos 1 mais c. Podemos fazer aqui algumas simplificações. Como estamos a dividir por menos 1, podemos colocar o sinalinho de menos à frente. E x levantado a menos 1, sabemos que é 1 sobre x mais c. Portanto, esta seria a resposta simplificada deste exercício. Muito bem, então podemos passar ao cálculo
da primitiva de raiz de x e é tudo muito parecido. Aqui vamos a ter que utilizar propriedades das potências. Raiz de x pode ser escrito com expoente fracionário, isto é, x levantado ao meio, e isto nos vai dizer que o n, a constante n, deve ser 1/2. Se vamos utilizar a fórmula 2, e aquilo que eu pretendo neste vídeo é utilizar sempre a fórmula 2, bom, e a fórmula 1, vimos no início, que é para criar estes hábitos, estas rotinas que são indispensáveis no cálculo de primitivas. Então, n é igual a 1/2, a base da potência é u, isto é, x, e a derivada é 1. Temos sempre que achar a derivada tem que estar ali. O que está acontecendo nestes exemplos, que são exemplos introdutórios, é que a função u é sempre x, e por isso a derivada de x é 1. E como é 1, como podemos assumir, não podemos assumir, está ali escondido. A constante 1 está ali escondida. Então é só aplicar a fórmula, que neste exemplo é x levantado ao meio mais 1, dividir por 1/2 mais 1, ou seja, aí, faltou a constante, mais c. Temos então x levantado a 3/2 a dividir por 3/2 mais c. Isto pode ser simplificado. 3/2 que está no denominador inverto, utilizando a chamada regra do pneu, fica 2/3. E x levantado a 3/2, utilizando a propriedade das potências, é igual à raiz quadrada de x ao cubo mais c. Esta é a expressão simplificada da primitiva de raiz de x. Então, perfeito. Temos aqui dois exemplos num quadro, exemplos nos quais já foi preciso utilizar propriedades das potências. Isto é frequente, é habitual no cálculo de primitivas. Temos que ter presente todos estes truques, porque não há outra fórmula, não há outra forma de calcular estas primitivas. Então, vamos continuar. Vamos agora calcular a primitiva de 1 sobre raiz de x. Isto é a primitiva de 1 sobre a raiz de x. Temos que, como eu disse, se vamos aplicar a fórmula 2, a primeira coisa que devemos encontrar é a constante n. Eu vou insistir muito nisto. Quando se aplica a fórmula 2, n é o fio da meada. Se encontramos o n, depois é mais fácil encontrar o resto. Então, n, para visualizá-lo, para ver, temos que utilizar propriedades das potências. E então vamos a ver, vamos fazer isto com todo o cuidado. A raiz de x pode ser escrita como x levantado ao meio, vimos isso no exemplo anterior. E agora, podemos escrever esta fração, este quociente, como x levantado a menos 1/2. Reparem que aqui estamos a utilizar duas propriedades. Um aluno, um professor, alguém que tenha experiência, pode passar diretamente. Aqui também estaria correto, mas eu prefiro fazer assim, em 2 passos, para que se compreenda bem o que estamos a fazer. Ok, muito bem. Então, vamos avançar. E agora é mais evidente que a constante n deve ser menos 1/2. Portanto, se utilizamos a fórmula 2, u é a base da potência, isto é, na fórmula aparece u levantado a n, portanto, u, neste exemplo, continua a ser x, e a derivada de x é 1. Portanto, é só aplicar a fórmula 2, temos x levantado a menos 1/2 mais 1, a dividir por menos 1/2 mais 1 mais c. Menos 1/2 mais 1 é 1/2. E se invertemos 1/2, isto é, se aplicamos a chamada regra do pneu, temos 2, e x levantado ao meio é raiz de x. Portanto, esta é a expressão simplificada da primitiva de 1 sobre a raiz de x. Ok, perfeito. Então, esta sequência de exemplos, embora sejam simples, são muito importantes para irmos aprendendo estes pequenos truques associados ao cálculo de primitiva.
Temos ainda mais 3 exemplos neste vídeo. É o seguinte, nos outros exercícios todos, a função u era sempre x. Nestes últimos 3 exemplos que eu vou mostrar neste material, pois agora vamos a ver exemplos quando u não necessariamente é x. Então, vamos aplicar a fórmula 2. A primeira coisa que devemos fazer é encontrar a constante n. N é 3, ou deve ser 3. Neste momento, quando escolhemos a constante n, não temos a certeza de que conseguimos calcular a primitiva. Eu vou explicar esta ideia melhor já a seguir. Portanto, u é a base da potência, é x mais 2, e a derivada de x mais 2 é 1. Então, neste exemplo, continuamos a ter escondido aqui o número 1. Então, temos tudo o que é preciso para aplicar a fórmula 2. Bem, mas antes de escrever o resultado, queria dizer o seguinte. Eu disse que quando escolhemos a constante n, não temos a certeza de que vai funcionar. E esta é outra ideia de que tudo vai funcionar bem. É uma ideia que eu vou transmitir sempre que calcular primitivas. As primitivas se fazem por tentativas. Não há certezas. No início não há certeza. Temos que tentar algo e só temos a certeza que funciona ou não no fim. Isto eu sei que não é uma boa notícia. Os alunos não gostam de ouvir isto. E eles sempre pensam que o professor tem algum truque escondido na manga, mas esta é a realidade. Nas derivadas, é uma grande diferença com as derivadas. Nas derivadas há certezas. Se temos, seja lá o que for, temos a certeza de que sempre há uma fórmula no formulário, algo que nos vai ajudar. Nas primitivas, não. E é por isso que é preciso fazer muitos exercícios. E esse é o objetivo destes materiais que eu vou ir incluindo. É mostrar estas pequenas habilidades que são essenciais no cálculo de primitivas. Então, temos tudo para aplicar a fórmula 2 e isto acaba por ser bastante simples, não é? Depois de fazermos estes exercícios, compreendemos que, pelo menos este exemplo, acaba por ser simples. Ok, então, esta seria a resposta simplificada da primitiva de x mais 2 ao cubo. Vamos avançar para o seguinte e vamos a continuar a aplicar a fórmula 2. Temos agora a raiz cúbica de x menos 1. Obviamente, eu vou escrever a raiz cúbica na forma de uma potência com expoente 1/3. Porque na fórmula 2 tem uma potência, que é u elevado a n. Então, tenho que obter uma potência. Então, n deverá ser 1/3. U, que é a base da potência, é x menos 1. E a derivada é 1. Então, está ali escondido o número 1, é a derivada. Isto nos permite utilizar a fórmula 2. Ficamos 1/3 mais 1 no expoente, a dividir por 1/3 mais 1, mais c. Ou seja, x menos 1 levantado a 4/3, a dividir por 4/3, mais uma constante real c. Podemos simplificar esta expressão. 4/3 inverte, fica 3/4. E x menos 1 levantado a 4/3 é a raiz cúbica de x menos 1 à quarta, mais c. E esta será a resposta deste exercício. Ok, temos mais um exemplo e depois eu vou concluir então esta primeira sequência de exercícios sobre o cálculo de primitivas. Finalmente temos a primitiva de 1 sobre a raiz quarta de x mais 5. E vamos utilizar a fórmula 2. Ok, então, a primeira coisa que devemos fazer é encontrar a constante n. Para escrever a constante n, temos que escrever aquela função na forma de uma potência.
Bom, já fizemos um exercício parecido com este, era mais simples, mas as ideias são as mesmas. A raiz quarta pode ser escrita como x mais 5 levantado a 1/4. E podemos escrever isto na forma x mais 5 levantado a menos 1/4 de x. Então agora podemos ver que a constante n deverá ser menos 1/4. U vai ser x mais 5, ou deve ser x mais 5, que é a base da potência. E a derivada é 1. Então a derivada é 1, está ali escondida, está ali. Então é só aplicar a fórmula, neste caso, fórmula 2. Então fica x mais 5 levantado a menos 1/4 mais 1, a dividir por menos 1/4 mais 1, mais a constante c. Ou seja, fica x mais 5 levantado menos 1/4 mais 1 é 3/4. E 3/4 inverte, ou seja, temos 4/3 da raiz quarta de x mais 5 levantado a 3 ao cubo, mais c. E este é o resultado. Esta será a expressão da primitiva desta função. Bom, com isto eu vou concluir o vídeo. Esta primeira sequência de exercícios dedicada ao cálculo de primitivas são exemplos que podem ser considerados básicos, simples, mas são indispensáveis para um aluno que está a iniciar no cálculo de primitiva. Por isso, por favor, olhem para este exemplo com muita atenção, recomendem estes materiais aos vossos colegas. Se acharam úteis, por favor, deixem-me um like e não se esqueçam de subscrever o canal, onde eu vou continuar com este trabalho, vou continuar a subir materiais e vou continuar esta sequência de exercícios. Nomeadamente, nos próximos vídeos, eu vou explicar o que é que acontece quando a derivada não dá 1. Porque nestes exemplos todos a derivada sempre deu 1. E se a derivada deu 1, temos que aplicar um pequeno truque. E é isso que eu vou mostrar nos materiais, nos próximos materiais que eu vou criar. Então, muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.